Ao longo dos anos, as mulheres conquistam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e na sociedade. Mas o que faz essas mulheres terem relacionamentos doentios? Por que elas atraem homens problemáticos? Para tratar essas questões, convidamos o psicanalista Dr. Walter Moura. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo, doutor? As mulheres bem-sucedidas atraem homens problemáticos? Eu não diria só as mulheres bem-sucedidas. Eu acredito que uma boa parte das mulheres, elas repetem modelos. E esses modelos, eles têm uma origem infantil. Eu realizo algumas pesquisas na USP sobre contos de fada. E a minha colega venezuelana, a Marilena Micaela, ela lançou, né, um livro específico que se trata justamente sobre mulheres malqueridas. E é um compêndio de casos clínicos que eu acredito que eles se repetem não só em Caracas, em Paris, mas no mundo inteiro. Claro, né? E qual a diferença dessa mal-querida ou mal-amada? Por que ela preferiu mal-querida? Na realidade, se trata do afeto, do bem-querer ou mal-querer. É aí que eu coloquei a questão do conto infantil, né? Existe uma brincadeira infantil onde você despetala uma margarida, bem me quer, mal me quer. E ela usou justamente, creio eu, que ela tenha usado justamente essa metáfora, essa alusão, essa brincadeira infantil, para intitular o livro, que é um compêndio de casos clínicos. Agora, doutor, o que explica, quer dizer, uma mulher bem-sucedida, às vezes em altos postos políticos, às vezes numa empresa, ela se dá bem em tudo, mas não se dá bem no amor porque tem uma baixa autoestima. O que é isso? Bom, são N variáveis, muitos fatores, mas a origem ela é infantil. E existe justamente, toda mulher na realidade ela quer ser protegida, ela quer ser bem querida, bem amada. E essa origem... Mas isso não é cultural? Eu diria que na realidade está na raiz, nos primórdios da infância. E aí vem o mito do herói. O primeiro herói de qualquer mulher é o pai. E aí nós temos as repetições de modelo. E nessas repetições de modelo, hoje, século XXI, as mulheres elas alcançaram um espaço muito grande num curto espaço de tempo. Esse espaço, obviamente, no mundo não só ocidental como oriental, modificou toda uma estrutura social, mas não modificou a raiz específica do inconsciente, não só coletivo, mas também social. E a mulher alcançou esse espaço, ela alcançou o poder. Nós temos várias mulheres em altas cúpulas de empresas, mesmo governos. Nós temos aqui a nossa presidente Dilma Rousseff. Enfim, é uma grande vitória para as mulheres, enquanto papel social, mas enquanto papéis afetivos, não só as mulheres, mas os homens também estão perdidos nessas relações, né? O senhor se referiu aí à presidenta e outras mulheres importantes. O senhor acha que uma mulher, por exemplo, a ter uma presidenta da República, por exemplo, pode ajudar isso a melhorar a autoestima das mulheres? Em relação à autoestima, provavelmente sim. Em relação ao autoconhecimento, não. Existe uma grande diferença. Se você colocar uma mulher, não só a nossa presidente, mas qualquer outra que esteja numa alta cúpula, nós ainda vivemos num patriarcado muito grande, né? A nossa presidente, antes de ser eleita, ela teve um problema específico, né? Todo mundo sabe, um câncer de origem linfática. O que é a linfa? É a defesa. Então, imagine a mulher, ela precisa ocupar diversos papéis para entrar nesse patriarcado. E, obviamente, a gente tem como exemplo a nossa própria presidente, que ela precisa duplicar o papel dela feminino, mas com certeza ela vive num mundo extremamente masculino e patriarcal. Então, para ela, o custo emocional é muito grande. E não só ela, como qualquer outra mulher que ocupe cargos elevados de poder. Agora, como é que uma mulher, quer dizer, eu acho que isso explica a diferença entre inteligência e emoção, né? A mulher pode ser inteligente, ocupar um cargo importante, mas na vida pessoal, quer dizer, na sua relação com o marido, com os filhos, ela não se valoriza, né? Quer dizer, são duas coisas bem distintas mesmo, né? A emoção e a inteligência, né? Na realidade, nós temos 5 tipos de inteligência. A intelectual,
A física, a emocional, a espiritual e a social. Você encontrar o equilíbrio em toda essa relação é difícil, é um trabalho árduo, né? Algumas mulheres têm esse radar, como foi colocado aqui, para atrair relações problema. Por quê? Existem as mulheres protetoras, provedoras, maternais, que é um grande erro. E é uma repetição de modelo infantil. É isso que eu queria perguntar justamente para você, doutor. Que você disse que a mulher, ela é bem-sucedida na parte profissional, mas ela repete os comportamentos que ela viu na infância, repete o que viu o pai e a mãe fazerem na parte sentimental. Por que ela faz essa diferença, né? Porque às vezes os pais não são tão bem-sucedidos e a mulher vira uma grande empresária, é bem-sucedida nessa área. Mas na parte sentimental ela repete o que viu. Eu vou te dar para você e para os telespectadores uma metáfora que consta no livro e ela é fantástica. E eu utilizo muito no consultório. Isso vem uma origem infantil, então vamos falar um pouquinho sobre contos de fada. A minha colega, ela destacou no livro um caso clínico onde ela utiliza o conto da Cinderela. Muitas mulheres, elas entram numa relação onde os seus parceiros ofertam um sapato menor do que essa mulher calça. Um exemplo, no conto original, perverso, né, infantil, a Cinderela ela recebe um sapato de cetim e as irmãs, para poder calçá-lo, uma delas corta um pedaço do calcanhar e a outra corta um pedaço dos dedos. Se qualquer mulher ela entrar numa relação onde o ajuste, essa metáfora, ela busca o príncipe encantado, e aí eu digo justamente aí para todas as mulheres, cuidado com o sapato que é o sapato do seu príncipe encantado. Se esse sapato for menor, a criatura ela calçar o número 36 e o sapato for 33, repense se vale a pena entrar nessa relação. Por quê? Vai ficar muito desconfortável. Então, essa metáfora utilizada, ela explica muito bem por que é que eu vou entrar numa relação onde existe mais desconforto. De repente, nós temos mulheres que querem salvar aquele parceiro. Ela vai repetir um modelo. Por que é que nós temos mulheres que têm um pai alcoolista e ela vai justamente buscar um parceiro que é alcoolista? Então, o que você está dizendo é que o príncipe não vira sapo. É ela que procura um sapo. É isso, mas na realidade, ela não enxerga o sapo, ela procura o príncipe, que na realidade é um sapo, mas ela não quer ver. E não é só as mulheres, não. Os homens também procuram muitas bruxas por aí. Doutor, tem uma frase que virou moda, muita mulher fala, enquanto o certo não vem, eu vou me divertindo com os errados. O que você acha desse pensamento? Eu penso que todas as relações, elas são, se nós canalizarmos para a psicanálise, as relações elas são objetais. Então eu costumo dizer para alguns pacientes e algumas pacientes, né, elas não utilizam essa frase, mas elas utilizam essa postura. Existem pessoas que são úteis na vida da gente, né? E essa utilidade ela é muito importante. Então vai de cada um, vai da consciência individual. Se a criatura estiver confortável nessa relação errada, é um ganho secundário. Aí é a opção de cada um. A gente vai continuar aqui a nossa conversa com o doutor, mas antes, o Leão Lobo tem uma novidade para a gente. Obrigada, Leão. Doutor, as pessoas falam muito assim, conselho se fosse bom, vendia. Então, tem muita gente que fica de fora, dando palpite, quando não é especialista, e fica assim, nossa, por que essa pessoa não termina um relacionamento, é independente, não precisa do marido para nada? E, no entanto, não termina, às vezes são relacionamentos doentios, maridos que consomem álcool ou que batem na mulher. Por que tanta dificuldade para terminar um relacionamento doentio? Existe uma coisa chamada ganho secundário. Vou dar uma ilustração para vocês que ela é muito clara. Existe um jargão dizendo ruim com ele, pior sem ele. Nas varas de família, juízes, promotores, advogados, é muito difícil legislar sobre afeto, né? Então eu fico pensando, existe uma disciplina de psicologia jurídica, como é difícil você legislar sobre afeto. Por quê? Tudo que um juiz, um promotor, ele encontra numa vara de família é vingança, é ódio, é mágoa, né? Então nós temos os mitos
que são esses mitos? Na realidade, tanto o homem quanto a mulher, voltando à questão da Dilma, né? Alguns homens podem vê-la como a grande mãe. Como o Lula, ele foi o grande pai para muitos, né? Então isso é um mito. Patriarcado, matriarcado, quer dizer, as relações hoje, elas estão muito confusas, em todos os setores. Eu já tive caso clínico onde o meu paciente, ele buscava o pai nas instituições. E ele repetia esse modelo, né? Então, o que acontece? Na realidade, a grande questão é a criatura ela buscar o seu autoconhecimento e resgatar a sua autoestima. Quantas mulheres elas buscam um alcoolista porque elas se sentem culpadas por ter tido um pai alcoolista? As mulheres, elas sofrem muito na questão, se fala muito pouco, ou até existe uma zombaria em alguns setores, sobre a questão do complexo de Édipo. A mulher é a que mais sofre no complexo de Édipo. E 98% das mulheres não tem o complexo de Édipo resolvido. O que seria o complexo de Édipo? Vamos explicar para a nossa telespectadora. O complexo de Édipo, tanto o menino quanto a menina tem uma identificação cruzada. O menino tem uma identificação com a mãe e a menina tem uma identificação com o pai. É muito simples você identificar, pelo menos eu penso que seja, dentro da questão clínica, se uma pessoa, se um indivíduo, ele está ainda preso nesse complexo de Édipo. Aos 26, que uma 30... certa relação é natural, né? Quer dizer, isso é natural do menino e da menina. Sim. Agora, sim. aonde passa a ser doentio, né? Não chegaria nem a ser uma patologia, Leão. Na realidade, existe essa questão em que as mulheres e os homens eles têm uma identificação cruzada. Os meninos com a mãe, isso vai se resolver, depois a criança vai passar a ser adolescente, um adulto, e pode ir buscar, no caso do menino, um rapaz, um homem, buscar a mãe fora, e a menina buscar esse pai fora. Por que eu digo que a menina, ela sofre mais? Porque no período que ela mais tem o seu primeiro herói, o pai, e ela entra na menarca, né, a primeira menstruação, se torna mocinha, o pai inconscientemente rejeita essa menina. Se for uma família disfuncional, onde exista o pai alcoolista, ou às vezes tem uma mãe problema, existe alguma patologia nessa família, de alguma maneira a menina ou o menino pode se sentir culpado por causa disso. E aí ele vai buscar exatamente esse modelo, essa pessoa problema, esse homem problema, essa mulher problema, fora. Tanto é que o livro Mulheres Malqueridas eu não recomendo só para as mulheres. Existem casos clínicos muito bem traduzidos que refletem muito a posição do homem também. Porque um relacionamento é a dois, né? Os dois têm que se entender para... É uma dança, Leão. E às vezes então não existem culpados. E às vezes há um casamento de doenças também, né? Quando Perfeito. Você encontra aquele alcoólatra certinho, igual seu pai, que calha ali. Perfeito. Né? Portanto, que não existem vítimas em nenhuma relação. Uhum. Não existem vítimas. Como solucionar isso? É muito simples, basta se fazer uma pergunta. Por que é que eu atraí tal relação? Por que é que eu preciso passar por essa situação? Por que é que eu me mantenho nela também? Exatamente. Né? A maioria das pessoas sempre coloca o outro como responsável e não assume a responsabilidade, não culpa. A gente não está falando de culpa. Esse aí já é um passo para você ver que você está numa relação doentia, quando você culpa muito o outro. Ah, porque eu não faço isso, porque o fulano não deixa, porque o fulano não quer que eu faça. Tudo é culpa do outro. É fácil também falar, não é? Ficar o tempo todo assim. Mas a pessoa também não percebe isso, não é? Não, ela não vê. Ela fala e não percebe. Como que faz para perceber, para ter esse clique? O senhor acha possível sair de uma relação dessa doentia sem ajuda profissional? Eu ia dizer, uma boa terapia resolve, mas... Seria difícil, porque existem duas questões. Ou a pessoa ela não quer ver, ela enxerga o problema. Ela sabe que a relação está desconfortável. Mas ou ela não quer ver ou tem um ganho secundário. Qual é o ganho primário de uma relação, né? Que às vezes pode ser sexual, pode ser, né? Perfeito, Leão. Nós temos uma tríade. Geralmente os pacientes, quando eles me procuram, eu não acerto. O que acontece comigo? Uma relação ela é composta de um triângulo equilátero, perfeito. Primeira coisa que atrai uma pessoa se aproximar de outra é a atração física, é o desejo. Muitas vezes o sexo. O sexo ele pode ser um meio, mas não pode ser um fim em si mesmo.
Você vai estabelecendo essa relação, você, nessa tríade, você se calça com o companheirismo. E aí você tem a cumplicidade. Às vezes me perguntam, mas Walter, qual a diferença entre cumplicidade e companheirismo? Bom, eu sou casado, eu posso não aprovar uma atitude da minha esposa, né? E dizer para ela, não gostei da sua atitude, separo a pessoa. Mas estou com você para o que der e vier. Isso é o cúmplice, né? O companheiro. Eu estou indo numa festa e essa festa de repente não me agrada, tal, mas por companhia, bem-humorado, como você colocou na abertura, né? Eu vou acompanhá-la. Ou não, vou ficar no meu futebol. E aí ambos vão encontrar esse equilíbrio. Agora, as relações, elas se pautam muitas vezes por ganhos secundários. Então, quantas pessoas, o desejo já acabou, aí ficou uma amizade, existem casais que têm relações abertas, eu não julgo absolutamente nada, né? Mas essas relações, elas precisam ser acordadas. Se você souber, não dá para reclamar de uma relação que ela está ruim, e aí eu pergunto para todos os pacientes, o que é que você está ganhando com esta relação? E não é uma relação só não, muitas vezes a pessoa ganha com uma doença, uma patologia, ela se vitimiza para chamar a atenção. Às vezes a pessoa precisa disso, né? Ela precisa sofrer, né? Até para acordar, Léo. Exatamente. Até para sair dessas relações. Doutor, na sua opinião, por que as pessoas reclamam da dificuldade de encontrar um cúmplice e um companheiro? Reclamam porque o outro nos reflete. Toda relação ela é uma dança, né? Então, muitas vezes nós vamos buscar no outro aquilo que nós temos em nós mesmos, ou não enxergamos, ou enxergamos e admiramos no outro. Então, eu costumo dizer que toda relação existe uma identificação. É aí que entra a questão que pode ter a confusão do complexo de Édipo, né? Mas aí, separando essa questão do complexo de Édipo, é a identificação. Você só entra numa relação que você estiver disposto a dar. E tem pessoas que são extremamente chantagistas. Eu já ouvi no consultório uma criatura que ela precisava ser amada, cortejada 24 horas por dia. Falei, desculpa, não dá. Não existe. Não existe, né? E a paixão tem um prazo de validade. Nós temos, por exemplo, na mídia, diversos casos, né? O Leão, ele trabalha muito... O marido vai ganhar dinheiro, inclusive para dar os presentes. Nós estamos vendo aí a novela Avenida Brasil, que trata muito bem disso. As 3 mulheres que tem um homem só aguentam aquilo. Quer dizer, elas devem ter um ganho naquilo, né? Com certeza. E a própria novela, ela apresenta um ganho secundário. É que aí que tá, depende muito do olhar. Agora, tem pessoas que querem viver única e exclusivamente enamoradas, apaixonadas. Não dá, gente. Paixão, sinto muito. Pode ser que eu vá decepcionar aí os telespectadores. Paixão tem prazo de validade. No máximo 2 anos e meio. Aí ou se transforma em amor, ou então acaba. Acho que você já está sendo até generoso, viu? 2 anos e meio. Não, eu disse até 2 anos e meio. Como Leão, você trabalha muito com essa questão do meio artístico, nós vemos muitas separações. Existem diversos artistas que eles precisam viver eternamente apaixonados, só que você se apaixona pelo quê? Pelo objeto do seu amor a outra pessoa ou pelo próprio sentimento? Pela própria paixão. Existem algumas pessoas que só se apaixonam não pelo sentimento que você me causa, e não pela pessoa. E aí é essa confusão. Dica para quem quiser encontrar uma relação, né? Saiba pelo menos aquilo que você não quer. Muitas vezes as pessoas elas me perguntam, Walter, eu não sei o que eu quero. Eu falo, que maravilha, que bacana, né? Você sabe o que você não quer de uma relação, do trabalho, das pessoas? Então, meio caminho andado para o encontro da felicidade. Tá aí. Doutor, muito obrigado, viu? Volte muitas vezes aqui ao nosso programa. Obrigado. Vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados, já a gente volta.